Calvinamente, começando mais um episódio. Gostaria de dar as boas-vindas para você que está aí participando com a gente. É convidado a ficar conosco. Nós teremos hoje um bate-papo dando continuidade a um tema que a gente começou no episódio passado, falando sobre o livro Cristianismo Puro e Simples. Mas eu já adianto que, se por um acaso você não acompanhou o episódio passado, esse bate-papo ele vai transcorrer de uma forma que você vai conseguir assimilar de forma produtiva. O nosso propósito aqui é trazer edificação, mas já fica o convite também, depois que você acompanhar esse episódio, se você não acompanhou o episódio passado, fica aí o convite para acompanhar, para assistir esse episódio que foi gravado e que também tem uma grande relevância para esse assunto que nós queremos tratar nesse dia. Antes da gente começar, mais necessariamente falar sobre o assunto, eu gostaria de dar as boas-vindas também para a mesa, passar a palavra e apresentar ele, né? Porque ele é novo aqui. O pessoal já esqueceu? Já, ou é uma visão que eu estou tendo agora nesse momento, ou é uma pessoa nova na nossa mesa aqui. Que legal que, né, você preparou esse momento para estar com a gente aqui. Eu agradeço demais. Um dia especial, né? Eduardo Roberto Conceição, nosso convidado de hoje. Bom dia, reverendo. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, Thor. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente. Tive alguns episódios que eu estive ausente aí por questão de 8 saúde, meses né? depois. E trabalho. Ah, Magrinho, para. Não foi tanto, mas... Deixa a gente na mão aqui, a gente falando de coisas que... Foram alguns, né? E como o reverendo Robson disse, não embora seja uma sequência, né? São episódios independentes. Então, até porque eu não estava no primeiro, né? Você acompanhou o primeiro? Você já viu? Você Vi uns pedaços, sim, Felipe. gostou? Ah, eu gostei. Essa linha que a gente vai seguir hoje, falando do que a gente vai falar, você acha que dá pra gente continuar? Sim. Então, vambora. Aí você falou de questão de saúde, a gente ficou com intervalo, né? Acho que quase que isso não aconteceu na história do Calvinamente ao longo desses 100 e poucos episódios, mas por conta também do motivo de saúde. Quem vê o Felipe aí serelepe hoje nessa manhã aí, ó, não viu o que ele tava passando. Serelepe, velho. Como que esse rapaz estava na semana passada. Mas graças a Deus, né, já tá bem, todo feliz. Eu gostei da colocação em serelepe, eu acho que eu acho que eu acho que não teria um adjetivo melhor para resumir, né? Não, é isso aí, verdade. eu tive ausente aí essa semana passada, quase não conseguiu duas. Gravar, né? Não conseguimos gravar, foi cometido aí por um começo de pneumonia, mas graças a Deus estou bem. Tô cuidando. Vez. Não foi dessa vez que... E assim, foi interessante que conversando com o Felipe, ele ficou monossilábico, né? Ele só respondia sim, não, talvez, tudo bem. Eu pedi para ele um arquivo lá do logo da igreja, né? Ele não respondeu, ele não disse nada, só mandou o arquivo. Aí eu falei, rapaz, o Felipe tá ruim mesmo. Mas eu vi um ponto bom sobre tudo isso, que ele chegou uns 10 quilos mais magro, assim, eu falei, agora aproveita, né? Foi um impulso, agora é só manter. Mas já tá retomando. Já tô... Gente, vamos ao assunto. O Thor também na nossa mesa. Thor. Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, mais uma vez aqui, o Calvinamente. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí, os irmãos. Você se depara com aquele seu vizinho, seu amigo... Os irmãos antigos? Os irmãos antigos aí, dos seus vizinhos, que fala assim... eu gosto de Jesus, mas eu acho ele uma pessoa boa para seguir, mas acho que ele não é Deus. Hoje tem muito essa onda, né, de Jesus ser uma pessoa legal para se falar sobre ele. Ele virou quase um filósofo, mas não é um salvador do mundo. Então, se você quiser aprender mais, C.S. Lewis dá fundamento para a gente de uma forma simples e esclarecedora, para a gente poder debater de forma sempre educada e respeitadora com pessoas que pensam assim. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, a qual também foi um ponto assim que me impactou muito. O episódio passado eu falei que esse livro me impactou pelo fato da apologética dele ser uma forma simples e direta, assim, para o leigo que nunca entrou dentro de um seminário. Então hoje nós vamos falar também de forma simples, como ele dá 3 chaves para a gente desconstruir essa ideia de que Jesus é apenas um bom homem e um bom mestre para ser seguido. Thor, você colocou e destacando já até aquilo que a gente falou
no episódio passado, que é a parte da introdução do livro. É claro, a gente não vai esgotar o livro aqui, então até é um convite para você, se você tiver a oportunidade, né, de adquirir, de ler essa obra, é bem produtiva. E nós podíamos deixar um link aí na descrição também, se o pessoal quiser o pessoal aí da técnica colocar, porque vale a pena. Mas o que me chama a atenção é justamente isso, o empenho que C.S. Lewis teve de trazer esperança num tempo de desesperança. Um momento em que, talvez na sociedade, no contexto que ele escreve o livro, mesmo aqueles que viveram na religiosidade, dentro da igreja, por conta de um período de guerra, de muito sofrimento, acabou se perdendo essa verdadeira esperança. E eu acho que essa relevância também é para cada um de nós, assim que às vezes no momento de dificuldade, né, fica ali meio desanimado, né, ou não encontra assim, essa razão de fato. E ele desconstrói todos esses argumentos, começando lá, né, naquilo que a gente falou no episódio passado, falando dessa chave em que o fato de haver o certo e errado, até o título a gente colocou, né, o certo e errado não é relativo, não é algo que realmente é real, como isso está inerente, né, na existência, é algo real e é algo que a gente tem para nós de forma muito clara, a gente consegue perceber isso, certo e errado, mesmo aquelas pessoas que vão negar, ela vai estar se deparando com essa realidade de haver o certo, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu acho que muito da culpa das pessoas pensarem sobre um relativismo do certo e errado, o C.S. Lewis inicia esse livro 2 falando sobre o cristianismo água com açúcar, né? Onde é pregado que a pessoa, depois que se converte, tudo vai dar certo, tudo vai sair nas mil maravilhas. E aí nós vemos as pessoas com as estatísticas falando que o cristianismo tem aumentado no Brasil, o evangélico tem aumentado, não sei que ano aí, acho que eu mencionei no podcast passado. Até 2030, aliás. Vai ser a maioria. Pela estatística, deve alcançar a maioria. Só que as coisas só pioram, né? As situações só pioram. Então aí as pessoas falam, se Deus é bom, se Deus transforma as pessoas, por que tá tudo bagunçado? Por que as coisas vão de mal a pior? Né? Então, também C.S. Lewis aborda essa questão aí, né? Se existe um propósito por trás disso ou não. E as pessoas não conseguem entender a questão do pecado, do mal. O mal é Deus que criou, não é Deus que criou. Então tem toda essa discussão. Essa né? Eu tô lendo o livro conforme a gente tá avançando, né? E aí fica mais, tipo, revelador. Vocês já leram? E aí é uma coisa, você já sabe o que vai acontecer, onde ele quer chegar com o livro, né? E eu tô descobrindo, e aí tá muito legal, porque acontecem umas coisas, porque a gente vê o C.S. Lewis, ele não é um teólogo, né, declarado, não foi um teólogo. Ele me confessou em off. Que ele fez... Você, tá... tá, é verdade. Não, mas não me precisa... Em off, né? Em off, eu acho que é em off. Que agora ele está em off. apaixonado pela história de C.S. Lewis, e ele está buscando tudo sobre C.S. Lewis. Então, de certa forma, qualquer momento você conta alguma curiosidade aí. Sim, tem algumas coisas que... Até assim, com relação à história do C.S. Lewis, tem umas discussões, assim, será que foi assim mesmo? Outros colocam de outro ponto, enfim. Mas tem um livro, um filme, aliás, que eu gosto, da história dele. Ah, não. Não, da história dele. Qual que é? Indica pra gente aí depois, você procura aí antes de ir embora. Vou procurar. Indica assim. Você vai deixar na descrição desse vídeo? Como é que é o nome daquele... Não Hoje vou lembrar, tudo na enfim. descrição. Mas, Thor, nesse primeiro, então, no segundo livro, no livro 2... Quando o que me chama a atenção até um abraço. mostra... Não, é que ele não terminou. Não, pode falar agora. Agora não vou falar mais nada. Ele falou que ficou apaixonado. Essa questão de que ele não é um teólogo e aí da forma que a gente vai lendo, ele coloca de uma simplicidade que a gente consegue compreender algumas coisas que são incompreendíveis, essa questão do bem e do mal. Né? E isso pra mim virou um argumento tão maravilhoso que eu tô usando desde aquele primeiro episódio que a gente fez até hoje. Eu consigo conversar com pessoas que são céticas, que são
Estão machucadas. que né? não tem religião e não querem ter. E aí eu falo, cara, então peraí, vamos lá, vamos nas leis do universo primeiro, né? Já que não tem Deus, vamos nas leis do mundo aqui e tal. Uhum. Beleza, tá. Se não existe alguma coisa, como que a gente explica que você tá fazendo certo, eu tô fazendo errado, se é o bem ou é o mal, e qual que é a minha visão sobre o bem, qual que é a sua visão sobre o bem, vamos conversar sobre isso. Então, eu conversei com uma pessoa, cara, foi tão da hora, e aí eu tô tentando ler o livro pra chegar em mais pontos pra eu ir lá conversar de novo. E é bem isso que ele propõe. é É bem esse isso. início, né? Fala assim, ó, o argumento para quem de repente não crê em Deus, ou que pensa de uma forma que as Sobre o coisas aconteceram padrão do nada. moral, Eu né? tenho medo, eu quero que vocês me falem se ele vai dar uma brochada aqui no livro, se ele vai dar uma, tipo, recuada, porque eu quero que esse livro aqui, ele chegue no ápice ao ponto de eu falar, qualquer pessoa Cara, que lê isso já vai ser um ó, crente. Eu Não. 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 Vai Ele ser cristão. É uma Mas ele tem ferramenta, né? E É uma ele ferramenta. vai dar pra gente argumento, inclusive nesse livro 2, né, que é o ponto, assim, talvez dos pontos do livro mais conhecido, tá aqui nesse livro 2, né, que vai ser muitas vezes citado, vários irmãos vão citar um trecho que ele realmente vai dar ali, talvez aquele Será ponto... que é na página 87? Eu acho que sim, eu acho que né? Mas ó, antes de chegar lá, eu só me chama a atenção assim, a maneira como ele lida com essa questão, porque ele vai trazer dois grupos, né, de pessoas basicamente, que vão ser aquelas que creem em um Deus, uma divindade, e aqueles que não creem. E quando ele pensa a respeito dos cristãos, os cristãos estão dentro de uma grande porção de pessoas que creem em um tipo de divindade. Uhum. E você tem um grupo de pessoas num menor número que vão dizer que não creem em nada, que realmente as coisas passaram a existir por meio de uma evolução, né, uma explosão autônoma, enfim. E aí ele vai dizer o seguinte, que o cristão, aqueles que são cristãos, né, que, como nós, assim, que creem em um único Deus, que se revela na palavra de Deus, em Cristo Jesus como o único suficiente Salvador, os cristãos não necessariamente vão entender que tudo que está em outras religiões, em outras crenças, que tudo que está lá está errado. Então, quer dizer, se você é cristão, não quer dizer que aquele que crê em um outro tipo de Deus, que tudo que aquela pessoa crê está errado. E é um ponto, assim, que ele vai trazendo o quê? Ele vai trazendo pontes, né, para alcançar essas pessoas que creem numa divindade que não necessariamente é o Deus que a gente crê. Então ele vai fazendo essa ponte. De outro modo, os ateus já não é assim. Necessariamente um ateu, ele precisa necessariamente entender que tudo que se refere a Deus está errado. Qualquer tipo de pensamento de divindade está errado, porque se ele é um ateu, ele não tem nenhuma concepção de Deus. Ele necessariamente ele vai ter que se opor a tudo aquilo que se coloca como um Deus. E aí ele vai dando vários exemplos. E aí que eu creio assim também que é um ponto interessante, que embora a gente fala que ele não era um teólogo nato, né, dentro daquele aspecto acadêmico de teologia, só que ele era alguém muito versado, tanto no conhecimento da língua grega, dos originais, um estudioso da literatura, inclusive. Por isso essa facilidade, eu acho, de conseguir colocar nas palavras exemplos que às vezes fica mais fácil da gente entender, né? Sim. Porque a gente fica muito preso, muitas vezes, né, dentro da teoria, da teologia, a gente acaba ficando assim, com essa dificuldade. E ele, por ser da literatura, ele consegue trazer nas palavras esse exemplo. Então, assim, isso é um primeiro ponto, assim, que ele vai trazer, né? Os cristãos, um cristão, não necessariamente ele precisa entender que tudo que está numa outra religião está errado. Eu não sei se vocês vão entender, eu tenho algum exemplo, assim. E quando ele estava falando isso... Você quer exemplo? Pode, não sei, de não, repente é melhor fica não. legal. Não, mas assim, eu estava pensando que uma vez eu ouvi a história de uma pessoa, não vou comentar aqui, né?
Um mas abraço era pra alguém fulano. era alguém que estava comentando que numa situação de um estudo, ela precisou fazer uma visita em um templo de uma religião oriental, dessas religiões orientais e tal. Tem lá de... Não vou lembrar ao certo, Budismo mas e tal. dessa linha. E diz que esse pessoal, eles têm lá um livro, que é o livro que é o livro... A Bíblia dele. que é a ideia de Bíblia deles. E aí, naquela visita que ela foi fazer, que essa pessoa foi fazer, a intenção ali era participar do estudo das religiões, né? Então, por isso que ela foi visitar ali. Então, ela chega lá e participa, vê lá como é que funciona o culto delas, e a pessoa, depois do culto, pede para ver esse livro, que é o livro deles e tal. Ó, que interessante e tal. E aí, na conversa, ela pega e vai e coloca o livro ali sentado, né? Porque eles sentam no chão ali, aquele costume oriental. Ele vai colocar o livro no chão ali, do lado, né? O líder dá um salto, assim, coloca a mão na frente, assim, para que aquele livro Não encoste no chão. encoste no chão. Meu Deus. E aí ficou assim, nossa, né? Tal. Aí foi explicado, né? Falou assim, não, esse é o nosso livro, é onde está ali revelado aquilo que a gente crê e tal. E para essa pessoa foi impactante. E quando eu ouvi essa história, foi impactante também. Por quê? Embora a gente não idolatre a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é relevante para nós, às vezes a gente não tem tanto apreço, né? E aí eu fiquei pensando, falei assim, poxa, muitas vezes, embora uma concepção de divindade que não é aquela que a gente crê, mas a gente consegue perceber algumas coisas que trazem, né, alguma relevância para nós. Eu pensei nesse exemplo. O Felipe aí, pelo jeito, pensou em alguma coisa também, mas ele não quer comentar. Mas é isso. Então, quando a gente pensa em um ateu já não é assim. De certa forma, o ateu ele precisa entender que qualquer tipo de ideia de um Deus, de uma soberania, isso está errado. Porque se ele é ateu, ele não crê em Deus, não crê em uma divindade. E aí, assim, trazendo para o nosso contexto, né? Eu vejo hoje que uma das coisas que é muito comum e que está sendo tratada como o ateísmo prático, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão. O que seria o ateísmo prático? O ateísmo prático, infelizmente, ele acontece o quê? Praticado por pessoas que às vezes estão dentro de uma igreja, de qualquer religião, e infelizmente até no meio evangélico a pessoa está ali, tem uma vida religiosa, mas na vida prática ela caminha como se não houvesse Deus. Eu gravei um Reels ontem lá no meu Instagram. Eu tava assistindo uns vídeos sobre essa onda que tá tendo agora de bebê reborn, né? E aí eu fui ver o que significava reborn, e significa renascido. Eu falei, caramba, renascido, um negócio morto, né, que não tem vida. E aí eu fiz uma conexão com a pessoa que tem a aparência, tem o verniz religioso, às vezes tem os cabelos ali, tá prontinho, ele sabe se vestir, ele sabe onde ir, ele sabe os trejeitos evangélicos, mas não foi renascido de verdade, né? E aí eu falo no final, você é um truly reborn, ou seja, um renascido de verdade, né? Porque esse ateísmo prático é isso, né? Parece, quando eu era criança tinha um comercial, Denorex, parece, mas não é, né? A pessoa vai falar que ela não é ateu. Ela fala assim, não, eu creio, mas vai ser só talvez pela cultura, ou às vezes até pela tradição, mas aí no trabalho a pessoa não considera que existe um Deus, Sim. né? Ou que realmente houve uma criação. Então são vários aspectos que a gente vê no livro, ele confrontando. E por que ele faz isso, né? E de uma forma assim muito muito tranquila, né? Até afetuosa, porque ele não está ali instigando de uma forma assim desrespeitosa. Ele está simplesmente chamando atenção num ambiente em que as pessoas estavam sem esperança. Fala assim, ó, se alguém perde a esperança
num Deus, numa divindade, que existe um criador, essa pessoa não tem propósito, porque ela está sendo, de certa forma, em outras palavras, ignorante. Porque no livro 1 vai falar, você percebe como existe um certo e um errado inerente, que mesmo a pessoa que nega existe, não tem como negar logicamente o certo e o errado? Aí a pessoa tem que se dobrar a essa verdade. Fala assim, é verdade. Aí, se a pessoa se auto-coloca como ateu, como ele foi, não, eu não creio num Deus. Então você tem que pensar que qualquer tipo de ideia religiosa, né, se você é ateu, você não, né, no avião, o avião vai cair. Como é que todo ateu se converte, né? Pede socorro dentro no avião caindo. Então, assim, ele vai confrontando isso, né, no livro. E eu acho interessante. Lá nos cultos domésticos, lá do nosso canal, geralmente a gente bate a respeito disso, porque os evangélicos que foram ali, que é o que eu acredito que C.S. Lewis estavam falando para um povo praticamente quase que na maioria cristão ali na época, né, da guerra. Da ali, região, né? Tudo, né? E a gente que cuida dessa pessoal aí que é religioso, as pessoas acreditam que existe Deus, faz tudo que a religião manda, só que não confia em Deus, né? Que acho que o que C.S. Lewis fala aqui. Não adianta você acreditar que existe Deus, mas se você não tem fé, não confia nele, né? Assim como nós confiamos, a Thaisa sempre dá esse exemplo, eu não sei quem cita, se vocês souberem, que assim como nós confiamos na cadeira que nós sentamos, né? A gente não fica olhando se a cadeira tá firme, se ela tá bem. Será que as rodinhas aqui vai aguentar? Não, a gente só puxa e senta. A gente confia mais na cadeira do que em Deus. Será que esse mês vai dar certo de eu pagar minhas contas? Será que... Eu acho interessante também, o reverendo, que quando ele entra na questão do trilema lá, que ele fala para um grupo maior de pessoas também, né? Ele fala para aqueles que flertam com Jesus, que veem Jesus sempre como um simples homem bom, né? E esse pessoal que não confia também, né? E é interessante isso, porque conforme o Felipe falou a questão dos argumentos do livro 1, nesse livro 2 talvez esse seja o ápice do argumento, né? Por isso que assim, então a gente está ainda comentando, ele não chega, primeiro ele parece assim, né, pelo menos na minha leitura aí, ele quebra essa concepção de não existir uma divindade, né, ou do materialismo, e que pra gente assim é muito mais comum que no materialismo, né, ou nesse ateísmo prático, a pessoa fala assim, não, ou às vezes ela até participa de uma igreja, mas no fundo, a vida dela, ela conduz como se não houvesse uma divindade, que é uma grande porção, né, vamos pensar do mundo, né, das religiões. Então, se a gente pensar numa grande maioria do planeta, muitos vão ter a sua religiosidade, crer num tipo de divindade. Então, primeiro ele quebra a questão do ateísmo, aquele que não crê em nada, que se diz não crê em nada, porque também é um argumento meio estranho, assim, né? Que ele vai falar muito frágil, na verdade. E aí ele vai fazer a separação do cristianismo com relação a esses pensamentos todos religiosos. Porque o cristianismo, o que ele vai dizer? Que essas outras maneiras de entender um Deus, eles vão estar, de certa forma, se pautando numa existência do bem e do mal, como se tivesse a mesma força, né? Como se operasse no mesmo, em pé de igualdade. Então ele vai falar, ó, as religiões comuns, né? Ele vai falar do dualismo, essa ideia, né, de uma divindade ali que tem o bem e o mal, lutando um contra o outro. E quando a gente pensa no cristianismo, isso já vai se distinguir dessas outras todas. E aí é onde ele começa, né, a funilar. Ele começa a funilar dentro do cristianismo, com relação a todas essas outras crenças. Muito bom falar isso, porque muito do que se tem por aí parece que nós temos um diabo, uma força maligna,
com 50% de força e 50% da força de Deus. E ali, quem será que vai vencer a batalha? Né? E é o que se prega por aí. Eu já ouvi outro dia, faz poucos dias, a gente recebe cada testemunho que é coisa de louco. Se a gente contar aqui, os irmãos nem acreditam. Mas teve uma que perdeu a filha por uma Tragédia, tragédia e tal. E ela falou assim, irmãos, lamentável, o diabo chegou primeiro. Então se tem essas coisas dentro daquilo que é chamado de cristianismo. Então por isso que ele vai fazer um cristianismo, né, puro e simples. A proposta desse cristianismo puro e simples, por mais que seja algo puro e simples, ele quer dizer no sentido de límpido mesmo, né? Puro e simples, mas aquele cristianismo verdadeiro. Sério, né? E quando a gente vê situações dessa, a gente vai entender assim que dentro do cristianismo existem muitos caminhando com o pensamento desse dualismo, né? Que não é necessariamente esse cristianismo que ele está querendo pautar, que ele está querendo fortalecer no livro, né? Então, o mal só existe porque existe o bem, né? O que ele vai... a ferrugem só existe por causa do metal. Ele vai colocar até assim a ideia de um território ocupado. Então, o que o cristianismo crê, né? Um Deus que criou todas as coisas boas, né? Soberanamente, mas que de certa forma tudo isso que é bom foi corrompido como um território que foi ocupado, mas esse território ainda continua tendo um dono, um senhor, né? E essa rebeldia é o que vai trazer o quê? O mal, a oposição a essa postura de oposição, na verdade. O mal vem dessa oposição. E aí ele vai afunilar no cristianismo dizendo, e diante da realidade do mal, ele não está negando, não adianta a gente falar que não existe, não é isso. Ele acontece, ele é real. Mas o cristianismo tem, de certa forma, uma resposta mais lógica para esse dilema, né? Quando se fala do território ocupado, eu lembro de um livro que nós estudamos lá no canal também, chamado Vida na Selva, que é da Trinitas, que estuda sobre o pecado, né? A Gênesis ali 2 e 3. E me lembra muito a questão das questões lá o policial aí vai me ajudar, como chama lá, da Colômbia, as forças revolucionárias, né? As Farc lá? As Farc, né? A selva tá ali, eles geralmente se escondem na selva ali e de vez em quando eles aparecem para atacar, mas existe uma nação, existe a Colômbia é a nação, né? Eles não representam... Não são um país, né? Isso, não são a nação então, em si. Acredito que para nós entendermos que eu sou muito... Eu sou igual o C.S. Lewis, ó. Viaja, né? Igualzinho. Cara. Eu tenho que viajar, eu tenho que construir a cena para entender a situação, né? Então você tá lá na selva, de repente você vê um cara saindo de trás de uma árvore com as armas, todo equipamento lá. Então, nesse território ocupado, é uma vida na selva. Né, com esses revolucionários do mal aí, mas eles não são dono da terra. E assim, até esse argumento que ele vai construir, né, da realidade do mal, e que não está diferente desse dualismo, né, porque o calcanhar de Aquiles do dualismo é isso. Não, existem duas forças que estão em choque, em conflito e de forças iguais. Só que aí entra aquele outro argumento. Se existe um certo e um errado, quem está certo? Se fosse um certo e um errado, o que você crê? Você crê no certo? Mas o que é o certo? Então ele já vai desconstruindo o argumento usando aquilo que ele construiu lá atrás para quebrar isso. Então precisa haver um lado só certo. E esse lado certo é um único e precisa ser um só. E quem é esse único, um só, que é bom e que não deixa de ser bom, ainda que exista o mal? É Deus. E como que isso é possível? Um Deus que criou todas as coisas boas. Mas como se dá? Então por que tem o mal? Por que o mal aconteceu? Porque Deus criou, dentro da sua sabedoria e bondade, seres capazes de escolher. Porque se ele não fizesse assim, ele não teria lógica de uma criação que fosse
como robôs. Deus criou seres responsáveis moralmente por suas escolhas. E nisso, na criação e nessa capacidade de escolha, que há então o surgimento dessa rebeldia, que é o mal da rebeldia, que acontece ali, que a gente tem um relato lá no Éden, né, essa rebeldia, que acontece por parte dos anjos e também dos homens. Mas aí ele está quebrando isso, né? Então, poxa, é verdade, a gente tem isso lá em Gênesis, esse relato do homem desobedecendo, dando ouvido àquilo que está sendo colocado a ele, e o que a gente tem ali é justamente isso, é um desejo de ser Deus, né? Tanto pelo lado de Satanás, como de certa forma com relação ao próprio ser humano, porque se ele está querendo ser instigado a ser o conhecedor, o dominador, e não se submeter a Deus, ele está querendo ser Deus, né? Então dali vem essa atitude, né, de estar querendo usurpar, de querer estar tomando o espaço daquilo que é bom, como um invasor, não como duas forças iguais no dualismo, mas essa posição de tentar denegrir ou tentar manchar. Exatamente, e acontece a existência do mal a partir dali, mas não que isso tenha em Deus, porque isso não está em Deus. Deus é bom, Deus continua bom. Se existe um lunático, é esse, né? E aí é onde ele vai chegar. Ele vai falar assim, ó, então, existe o mal. Saímos de um Thor. A gente não tem o mal. Opa! E Deus continua sendo bom. Uhum. E como resolver esse dilema? Aí ele fala assim, ó, o cristianismo dá a resposta. Ele coloca... Então ele já quebrou o ateísmo e quebrou essa ideia de dualismo, de duas forças combatendo, né, entre si. Ele elimina... Sabe que eu acho? Tipo assim, quem assiste a gente, quem vê os cristãos... Será que tá entendendo, cara? Não. Porque meu medo é esse, é isso. Né? Então, mas aí eu vou resumir agora. Vou resumir tudo que o senhor disse aqui. Traduzindo para pessoas leigas. E é o que ele faz de uma forma mais sofisticada, Sim. né? E aí o senhor também já coloca dessa forma. Eu fico pensando, as pessoas veem a gente, os crentes, os cristãos, né? Quem é cético fala assim, cara, eles estão tão certo, mas estão errado, porque eu não vou dar o braço a torcer. E ele vem de uma forma no livro, trazendo a Bíblia, trazendo o cristianismo, de uma forma, trazendo Cristo, apresentando mesmo, de uma forma que você pode voltar atrás, que você pode não ser orgulhoso. Uhum. E é isso que eu precisava entender, tipo assim, o que as pessoas pensam sobre o que a gente está fazendo. Você tocar na ferida da pessoa. Exato. E aí fica de uma forma, tipo, mais simples e mais pura da gente levar o cristianismo. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. Uhum. Se a gente colocar isso, em primeiro lugar a Bíblia, mas a gente trazer das formas que ele entende, como as pessoas vão entender, porque aqui não é a palavra de Deus, né? Isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui é uma forma da gente entender como Deus quer passar pra gente o que a gente precisa entender. O que a gente precisa fazer, né, por ele. E aí, cara, tá sendo uma ferramenta maravilhosa pra mim. E eu fico preocupado em me decepcionar nos próximos capítulos do livro, entendeu? Não vai, mas não. A questão do que tá acontecendo nesse momento tá me ajudando de uma forma. E tipo assim, eu tô com uma pessoa, tô falando pra vocês, e vai chegar um momento que eu vou te pedir, pastor, falou, vamos comigo só pra finalizar, arrematar ali e a gente, né, trazer essa alma pra Deus. Porque, cara, é tão triste ver as coisas acontecendo na vida de uma pessoa e ela não enxergar que é Deus fazendo isso por ela, sabe? Uma família tão bonita, filhos e o trabalho, tudo acontecendo. Não, sou eu que faço isso. Meu amigo, não pode ser, não faz sentido. Vamos colocar o pé no chão, deixa eu te mostrar algo a mais pra você entender que não é sobre você. E é isso que tá me ajudando. Então vai chegar um momento que a gente vai fazer esse Mas eu não tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que seu orgulho vai ser esmagado no livro 3. Ah, eu preciso, né? O nosso, né? Porque aí fala sobre a conduta cristã.
Ali é um Aí- ponto interessante aí também o- da aí gente o- conversar. Né? Aí é gostoso Porque você, ele já você chegou, né? desconstruir Quando dos ele ateus. chega no cristianismo. Suponhamos né? que agora você se converteu e agora você vai entrar realmente para uma vida Prática. prática cristã. E aí o negócio aperta. Mas só para minha parte do segundo, dali do segundo argumento, da guerra, né? É que o cristianismo é a história, né, de um rei que chega para conquistar e nós somos parte desse exército. Então o Senhor convoca a gente para esse exército, certo? Mas que já ganhou. A nossa vitória já é garantida. Nós só estamos fazendo parte do exército. Mas o nosso coronel, o nosso general é Cristo. Só para não É perder, musiquinha. só para não perder onde eu tava, a forma que eu tô indo, eu coloquei de uma parte que já cheguei nessa parte, já coloquei para essa pessoa e coloquei dessa forma assim, tá bom, vamos lá primeiro no universo, as leis do universo, certo e errado, beleza. Agora, qual que é o meu certo, qual que é o seu certo? Qual que é o bem e qual que é o mal? Só para você entender. Aí coloquei e tal, falei, agora vamos numa coisa simples. Como eu posso fazer o bem se eu furo fila, se eu trapaceio em alguma coisa, se eu passo no sinal vermelho, se eu faço as coisas pequenas do Usa pecado. programa pirata. Eu uso o programa pirata pra editar vídeo. Né? Vou ter que passar pelos novos membros. Os catecúmenos me aguarde. Não, brincadeira, eu já passei por Pastor isso. Vinícius, usar programa pirata é pecado ou não? Lógico. Aí, ó. Não vai pro céu, não. No livro 3, acho que vai ser essa Vai, discussão. vai Aí ter a gente esse, vai. meu filho. Aí a gente Mas vai. aí já vem outro ponto. O Corel Draw não é de Deus. Eu acho Aí, que o livro aí tre- a gente já o li- começa... Mas assim, eu acho que vamos chegar nesse ponto Uhum. no ápice aqui Vamos. da discussão de hoje. Pra gente já ficar no ápice na hora de começar o E o próximo. próximo vai Uhum. ser. Porque assim, quando ele quebra todos esses argumentos, né, e vai trazendo que existe a necessidade de uma solução para essa situação do mal, né? Se o homem foi criado com a liberdade de escolha, ou ele vai usar lá a expressão livre-arbítrio, né? Que o homem, da maneira como a gente, ele foi criado com livre-arbítrio, e aí ele escolhe o quê? Ele se opõe a Deus. Ali levanta esse dilema do mal a partir disso, né? Da oposição a Deus, a tudo aquilo que foi bom. Como resolver isso? E aí ele vai dizer, só havia uma maneira disso ser resolvido, que é Deus vindo ao mundo. E aí entra onde é o ponto, assim, para mim, é aquele ponto ápice, né? Deus, ele resolve esse problema, ele mesmo vindo ao mundo, se encarnando. E aí onde está o evangelho. Mas aí, né, é aquilo que, de certa forma, assim, vai ser profundo, porque ele vai falar assim, mas muitas pessoas vão ler o evangelho e, de repente, ter a concepção, né? Falar de, eu vejo, acho uma história bonita, né? De fato, existe lá um personagem que viveu na Galileia. E que foi né? bom, e que foi mestre, Isso, e que exatamente. ajudou muita gente. E aí? E aí? Muitas pessoas não vão ter dificuldade com relação a isso. Quase não tem E hoje aí? no nosso tempo o pessoas Jesus- que o flertam com Jesus o assim, né? histórico o cara tem que ser muito bocó para ir contra, né? Aí nós vamos entrar em discussões mais teológicas sobre se Jesus era Deus ou não. Ô, Felipe, aí ele vai dizer, né? A página 29. Você quer ler a página 29 lá? É isso que você estava mostrando uma hora para mim, né? Não, Esse quero trecho. quero Não era, utilizar não, a palavra era na do pastor Misael, 81. boboca. Que é um pouco mais aprofundada, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, não. Vamos deixar para um... Não, Lá, mas que isso na aí é tua- mais pra Eu frente. tô falando aqui, mas a tua tradução É outra, né? depois da alternativa chocante aí no capítulo 3 do livro 2. E aí ele vai dizer assim, olha só, que é chocante, eu vou ler aqui, porque as palavras que ele usa é um pouco forte assim, às vezes eu... Então ele vai dizer uma concepção de Jesus, né? Que é a ideia que às vezes as pessoas vão aceitar, não ter dificuldade de Jesus histórico. Ele vai falar, um homem que fosse só um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. Seria ou um lunático em pé de igualdade com quem diz ser um ovo cozido, ou então seria um demônio. Cada um de nós tem que optar por uma das alternativas possíveis. Forte.
ou este homem era e é filho de Deus, ou então foi um louco ou algo pior. Podemos contra-argumentá-lo, taxando de louco, ou cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou podemos cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não venhamos com nenhuma bobagem paternalista sobre ser ele um grande mestre humano. Ele não nos deu esta escolha, nem nunca pretendeu. Nossa, é muito forte isso. É forte. E assim, quando a gente chega nesse Quando eu ponto, li essa parte, eu saía pra rua assim, vislumbrado, cara, que uma pessoa que nunca tinha ouvido sobre Jesus e ouvir isso, rapaz, tá louco. Não, e eu acho interessante o jeito que ele coloca, porque ele fala, é mais ou menos como se ele nos teletransportasse para a época de Jesus, mostrasse tudo o que Jesus fez e dissesse, olha, ou ele é um lunático, né? Ou ele é um mentiroso, ou ele é o próprio Deus. E aí quando você vê o desdobrar da história, a gente cai de joelhos de fato, né? Porque isso é vem mais um grande propósito de redenção. É isso que é a solução de todo esse problema, está no fato de Deus ter vindo ao mundo. E ele dizer, estão perdoados seus pecados. Porque se ele dissesse, estão perdoados seus pecados, sem ser Deus... Sem ter o poder para isso? Ele não seria humilde. Ele não seria alguém humilde. Não seria o que ele é. Não seria Deus. Mas a pessoa seria fala assim, normal. Não, eu creio que ele é um mestre, eu creio que ele foi uma pessoa humilde. Mas como uma pessoa humilde falaria, estão perdoados seus pecados? É contrário, né? Não dá pra pessoa ele não seria falar Deus. isso. Mas o que é mais inacreditável e maravilhoso, que ele conhece cada um. E ele sabe que as pessoas não seriam possíveis de fazer o que ele fez. Deixa eu fazer uma pergunta pro Felipe É isso aqui. que... Ah, meu Deus. Ô, Thor, eu vou pedir licença pra todo mundo, pra aqueles que estão nos acompanhando, vocês fecham aí, né? Porque a gente chegou nesse ponto aqui que foi tão... tá. E eu vou precisar tirar. Aí eu queria só fazer uma pergunta sobre isso. Dá licença, é verdade. Ele faz uma pergunta e a gente pode... Não, eu tenho que... Atender? Urgente. Então vai, atende. Entendi. Eu quero te perguntar um negócio. Esse é o pastoreio verdadeiro, gente. É isso que a gente precisa. Ô Felipe, o Thor quer te perguntar um negócio. Antes de você conhecer esse Cristo que você conheceu, e você passou muitos anos dentro de uma religião que se dizia ser cristã, quem era Jesus Cristo para você? Não é difícil responder, mas é muito complexo. Porque era de uma forma velada quem é Cristo. E a gente nunca entendeu realmente o que é Cristo, que é Deus também. Então quando você lê isso hoje... Não, isso é libertador. O sentimento que eu tenho, na verdade, é de chorar de raiva. Essa é a verdade. Chorar de raiva e chorar de alegria ao mesmo tempo. Era isso que eu esperava. E de chorar de alegria ao mesmo tempo. Raiva pelas pessoas tentar manipular a gente e não deixar a gente conhecer a Cristo e nos manipular. E a alegria de falar, meu Deus, fui alcançado e Cristo me libertou. E Cristo existe e Cristo é Deus. E é de uma forma de falar, tipo assim, nossa, esse cara existe? Isso existe? Isso veio pra nos salvar? E me esconderam, né? Isso, cara, não. O que vocês fizeram é muito ruim. Mas eu fico feliz, porque hoje eu entendo que eu fui escolhido e fui salvo por isso. Por Deus, por Cristo, hoje entendeu? Nós vai chorar até aqui, hein, Pastor Vinícius? E eu não vou brigar mais com as pessoas que fizeram isso comigo. Eu oro por elas e peço para que Deus se revele e fale, não é assim, eu sou teu Deus, Louvado eu seja sou Deus. Cristo. É quando a gente olha aquele termo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É isso, né? É você entender que Cristo pagou o preço pelos seus pecados. Mas né? é revoltante. E que nós, sim, mas eu acho assim, só que o sentimento de revolta, de mágoa, de tristeza, ele é sucumbido pela alegria da liberdade que Cristo nos dá. E o melhor de tudo, né? Você quer falar. Você quer falar Isso é uma força motriz também que te impulsiona a tirar pessoas daquele engano que você vivia. A compartilhar e essa falar verdade. assim, gente, Cristo é Deus. É isso que ele fez para você. O pecado que ele perdoou, ele não foi capenga, ele não foi pela metade, é uma obra completa. Ele não morreu por você até o dia que você batizou lá, quem confia em batismo para salvação, mas ele é uma obra completa, desde
de quando ele te regenerou, você professou Cristo. E é isso, cara, é maravilhoso. Nós que fomos enganados há tanto tempo, isso é muito forte. E por isso que eu fiz questão de ter participado dessa série. Porque, juntamente, eu tinha um livro e uma Bíblia. Entende? Eu tinha um livro e uma Bíblia. O segundo livro foi esse. E esse livro me ajudou a enxergar na Bíblia quem era Cristo de verdade. Eu não sabia, não. Que legal. Olha, eu falei isso no Sim, não, eu não sabia antes, né? Eu não sabia entendi. antes. Ó, pra gente finalizar essa parte do livro, né? Tem um final aqui que C.S. Lewis escreve e ele fala assim: essa já não era a hora de escolher. Será a hora de descobrir de qual lado realmente nós escolhemos ficar. Quer tenhamos dado conta disso antes, quer não. A hora é agora, hoje mesmo, neste instante, de escolher o lado certo. Deus está se deslogando para nos dar essa chance. E ela tem razão de validade. É pegar ou largar. Tá muito legal esse episódio e os próximos episódios que estão por vir também eu tenho certeza, porque eu tô lendo, tô acompanhando daqui e eu vou começar agora o livro 3, Conduta Cristã. Né? Então, para quem não conhece ainda esse livro de C.S. Lewis, não é a palavra de Deus, mas é um livro que te remete a ir à palavra de Deus e saber quem é Cristo, quem é Deus e saber qual o seu propósito nesse mundo. E isso está cada dia maravilhoso mais na minha vida. Hoje no culto doméstico falou sobre isso e eu vou falar só um pedaço aqui. Por favor. Falar assim, ó, o que é graça? O que Cristo trouxe, né? Porque ele tinha que ser Deus para isso ser eficaz. Imagine que você acabou de terminar sua refeição em um restaurante sofisticado e alguém paga sua conta dizendo, deixa comigo, eu pago. Isso é o que Deus disse a você na maior escala inimaginável. Ele não está dizendo que não há pagamento, ele não está dizendo que não há pagamentos a ser feito, ele está dizendo que já fez o pagamento. A graça de Deus está além de todos os limites, estendendo-se além do que os olhos podem ver ou o coração pode compreender. Portanto, embora você, ao olhar para o dia ou a semana que se passou, saiba que é pecador, também pode saber o seguinte: você não pode pecar tanto quanto Deus pode te perdoar. E pode ter certeza de que aquele que começou uma boa obra em nós a completará no dia de Jesus Cristo, como está em Filipenses 1:6. Você desfrutará da experiência de graça sobre graça por toda a eternidade. Amém. É isso aí. Todo final a gente termina com uma música, a gente não canta, mas a gente fala. E essa de hoje é graça sobre graça recebi. E na plenitude... De todos os tempos? Não, da eternidade. É isso aí, esse foi mais um episódio de Calvinamente. Quero agradecer Eduardo aqui mais uma vez. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Sim, eu acho que a mensagem que fica desse episódio, né? Além da discussão, do tema do livro e tudo mais, essa questão da graça e da obra de Jesus, né? Que Jesus fez por nós. Então, assim, que você que está acompanhando, que você possa compreender de fato que a obra de Cristo, né? Ela é eficaz, ou seja, Cristo morreu por nós, pelo perdão dos nossos pecados. E todo aquele que crer nisso e viver com Cristo vai ter esse sentimento de liberdade, de compreensão de que a obra de Deus é perfeita, conforme o Thor disse, né? E que aí nós vamos... Ali a gente é transportado para o livro de Tiago, né, que fala da questão da obra, ou seja, nós vamos então ir mudando de etapas, né, Thor, e aprendendo, e aí isso a gente vai comentar um pouco na questão do livro 3, que vai transformar a nossa vida em resultados, com a graça de Deus, numa vida cristã mais sadia, né, um crescimento, uma busca por santificação. Então isso é maravilhoso. Muito legal. Você vê, cada um que fala, a gente consegue aprofundar um pouco mais, né? Muito obrigado, Du. Thor, mais alguma coisa? Deus abençoe mais uma vez. Deus abençoe vocês. Não esqueça de deixar o like, isso é muito importante para que o YouTube recomende para mais pessoas. E se você assistiu até o fim, escreve aí nos comentários. A graça me alcançou. E porque Amém. Deus tem um propósito na tua vida, se você assistiu até o fim. Amém. Né? Vamos orar, agradecer por esse momento. Vamos orar. Vamos lá.
Senhor, nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Amém, Senhor. E edificando a tua palavra para que a nossa igreja, a tua igreja cresça no nosso mundo, Senhor, e sejamos testemunha de tudo que o Senhor quer fazer na vida de cada um. Glória ao teu Senhor, nome. muito obrigado pelo nosso pastor Robson, que teve que sair por um Glória ao teu compromisso. nome. Senhor, abençoe ele nesse momento, que Amém. seja para tua honra e tua glória, Amém. Senhor, tudo que ele tem que fazer nesse momento. Obrigado pelo Eduardo estar participando da nossa mesa também. Obrigado pelo Thor mais uma vez aqui com a gente, trazendo aí algumas explicações, as coisas que ele passou, o que ele tem vivido e trazendo para as pessoas que estão assistindo Amém. também. Senhor, muito obrigado pela minha família, por toda a produção, o Eduardo, o Gustavo, o Fábio Vizentim, todo mundo que está nesse momento aqui, também o pastor Vinícius que está nos acompanhando aqui, vai participar de um podcast com a gente. Senhor, abençoe todos esses momentos. Senhor, tudo que eu complementar aqui da minha boca vai ser coisa pequena perto do que o Senhor tem feito e fez na nossa vida, Senhor. Amém. Então, muito Glória ao obrigado teu por nome, tudo que o Senhor. Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.